O vento soprava forte sobre os penhascos da costa escocesa, trazendo consigo o cheiro salgado do mar e o eco distante de gaivotas. Miss Marple, convidada inesperadamente para uma visita a uma propriedade chamada Linthill House, não se deixava enganar pela beleza do cenário. Seus olhos atentos, sempre acostumados a enxergar além das aparências, percebiam que aquela viagem escondia algo mais sombrio do que simples hospitalidade. O convite partira de Lady Helena Cavendish, uma aristocrata de modos refinados, mas cuja carta trazia um tom de desespero. Escrevera 2 vezes, uma com formalidade e outra com urgência, pedindo ajuda sem explicitar claramente o motivo. Para Miss Marple, isso bastava para despertar suspeitas. Quando um pedido é redigido em duplicidade, significa que as palavras carregam mais do que aparentam. A chegada à propriedade foi marcada por um cenário imponente. Linthill House se erguia sobre os rochedos, suas paredes de pedra cobertas pelo tempo e pelas histórias enterradas entre gerações. As janelas altas e escuras pareciam vigiar cada visitante, e o jardim, por mais bem cuidado que estivesse, denunciava alterações recentes, trechos de terra revolvida e pedregulhos deslocados, como se algo tivesse sido escondido ou removido às pressas. Ao abrir a porta principal, Lady Helena os recebeu com cordialidade, mas Miss Marple, mesmo sem pressa, observou detalhes que escapariam a qualquer olhar desatento. Uma luva manchada de sangue seco escondida entre seus dedos, uma respiração trêmula e o hábito de olhar constantemente para trás, como se esperasse que alguém surgisse de repente. O ambiente interno confirmava a inquietação. Salas amplas, tapeçarias gastas e retratos de antepassados emoldurados revelavam a imponência da família, mas também a sensação de que a casa carregava fantasmas não apenas da imaginação. Depois de um breve chá servido em porcelanas antigas, Lady Helena finalmente revelou a razão do chamado. Há séculos uma parente distante, Margaret Hume, fora encontrada morta na escadaria principal. Oficialmente, a história registrava um acidente, mas rumores persistiam. Margaret teria sido assassinada após alterar seu testamento, deixando sua herança para uma protegida, Eliza Grant. Antes de morrer, a vítima murmurou palavras estranhas. Ele fez isso. O 13º degrau se lembra. Miss Marple inclinou-se discretamente para frente, absorvendo cada detalhe. A casa possuía 15 degraus na escada central, mas apenas o de número 13 parecia ter sido substituído. Madeira mais nova, cor levemente diferente, como se alguém, em algum momento, tivesse tentado apagar vestígios de um segredo. Helena prosseguiu, revelando que, nos últimos dias, bilhetes misteriosos haviam surgido em sua porta durante a noite. Em letras duras, diziam: "A verdade virá à tona. Justiça para Margaret." Além disso, gritos estranhos ecoavam pelos corredores, portas fechadas amanheciam abertas e retratos apareciam virados contra a parede. A tensão não se limitava a superstições. Uma das criadas havia sido encontrada inconsciente, ferida na mão, sem recordar como chegara ao jardim. Enquanto a anfitriã relatava esses fatos, Miss Marple permanecia em silêncio, apenas observando o tremor quase imperceptível em seus lábios e a maneira como seus dedos acariciavam nervosamente um anel antigo. Essa senhora carregava medo, mas também escondia algo, talvez um vínculo com o passado, que ainda precisava ser revelado. Naquela noite, acomodada em um dos quartos frios da mansão, Miss Marple caminhou até a janela. O luar prateava os rochedos e o som das ondas parecia sussurrar advertências.
A escada que levava ao andar superior, parcialmente iluminada pelas velas, chamou sua atenção. Curiosa, aproximou-se e passou os dedos pelo 13º degrau. Havia ali uma marca irregular, como se uma ponta metálica tivesse atingido a madeira. Para qualquer outro, poderia ser apenas desgaste natural. Para ela, era indício de violência. No dia seguinte, Miss Marple iniciou discretamente suas observações. A mansão estava ocupada não apenas por Lady Helena, mas também por outros residentes ligados à linhagem Hume, ou à história da casa. Ian Kerr, um parente que ostentava títulos e arrogância, sempre pronto a defender seus supostos direitos de herdeiro. Eliza Drummond, jovem secretária de Helena, inteligente e reservada, cujo olhar firme revelava conhecimento além do que deixava transparecer. Alan Grant, jardineiro recém-contratado, homem de fala simples, mas que parecia nutrir interesse incomum pela história da família. Sr. MacLeod, o mordomo envelhecido, que servira a casa por décadas e carregava nos olhos o peso de segredos guardados em silêncio. Miss Marple percebia que todos, de alguma forma, estavam ligados ao enigma que ressurgia. O passado não havia sido enterrado. Pelo contrário, pressionava para ser revelado. A morte antiga de Margaret não era apenas memória, era uma ferida ainda aberta que ameaçava repetir-se no presente. Na biblioteca, em meio a estantes empoeiradas, documentos e um candelabro que caía misteriosamente de tempos em tempos, Miss Marple encontrou um diário fragmentado atribuído a um médico do século XVIII. Nele, descrições revelavam que Margaret havia realmente alterado seu testamento, deixando a propriedade para Eliza Grant. O diário também mencionava uma chave, guardada em segredo, destinada a proteger a verdadeira vontade caso fosse necessário. A menção à chave reforçou sua intuição. O mistério do 13º degrau não era apenas simbólico, mas prático. Algo fora escondido ali. Talvez documentos, talvez uma prova física do crime. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos naquela tarde, Miss Marple percebeu olhares cruzados entre Eliza Drummond e Alan Grant. Havia cumplicidade, talvez um segredo compartilhado. Já Ian Kerr mostrava-se cada vez mais hostil, seu orgulho ameaçado pela possibilidade de que o passado pudesse anular seu direito à herança. Lady Helena, por sua vez, oscilava entre fragilidade e manipulação, como quem buscava proteger não apenas a si, mas a imagem de toda a família. O clima em Linthill House se tornava cada vez mais pesado. Portas rangiam à noite, passos ecoavam nos corredores, e certa madrugada, Miss Marple ouviu o som distinto de algo metálico caindo próximo à escada. Ao verificar, encontrou apenas silêncio e o reflexo frio da lua sobre a madeira trocada. Seja o que for que Margaret quis dizer, permanece vivo, pensou. O 13º degrau guarda a memória de um crime, e alguém, ainda hoje, teme que essa lembrança venha à tona. Assim, a investigação começava. Miss Marple não buscava apenas resolver um enigma histórico, mas também evitar que novos perigos se concretizassem. Pois em Linthill House o passado não repousava. Ele caminhava novamente, determinado a exigir justiça. A questão da herança sempre estivera no centro da disputa em Linthill House. Desde a morte trágica de Margaret Hume, a versão oficial sustentava que a propriedade deveria permanecer na linhagem direta. Entretanto, rumores sobre a existência de um testamento alternativo, supostamente redigido pouco antes de sua morte, lançavam dúvidas sobre quem realmente teria direito ao legado.
Miss Marple, atenta e paciente, começou a mapear os interesses de cada personagem presente na casa. Não havia inocência em disputas de poder. Todos tinham algo a ganhar ou perder com a revelação de novos documentos. Lady Helena Cavendish, anfitriã e descendente distante da família, vivia do prestígio e da manutenção do título. Seu temor não era apenas material. Perder o controle da propriedade significava perder o símbolo de status que sustentava sua vida social. Embora tivesse chamado Miss Marple sob o pretexto de segurança, ficava claro que seu verdadeiro objetivo era proteger a imagem da família e manter o poder nas mãos que já o detinham. Ian Kerr, apresentado como o parente com maior proximidade da linhagem, assumia a posição de força, exibia um anel com brasão da família e falava como se já fosse o herdeiro natural. Para ele, qualquer revelação que envolvesse testamentos esquecidos ou herdeiros distantes era ameaça direta ao futuro que acreditava garantido. Sua arrogância era acompanhada de sinais de insegurança, revelados na pressa em negar rumores e no nervosismo diante de perguntas simples sobre genealogia. Em contraste, Eliza Drummond, secretária de Lady Helena, não reivindicava abertamente posição alguma. Contudo, demonstrava conhecimento profundo da história de Margaret Hume e dos documentos que restaram. Sua ligação com o passado parecia ultrapassar a curiosidade acadêmica. Havia em suas palavras uma convicção que soava mais pessoal do que profissional. Ao falar sobre Margaret, defendia a ideia de que ela fora uma mulher à frente de seu tempo, disposta a desafiar tradições para garantir justiça a quem julgava merecedor. Alan Grant, o jardineiro, parecia deslocado em meio à disputa, mas Miss Marple logo percebeu que seu sobrenome não era coincidência. Grant era também o nome da protegida que, segundo registros, havia sido indicada como herdeira por Margaret. Embora Alan não se pronunciasse abertamente, sua presença na casa sugeria um interesse maior do que o de simples empregado. Por fim, havia o Sr. MacLeod, mordomo leal e silencioso, que servira à propriedade por décadas. Seu comportamento discreto escondia um conhecimento profundo dos bastidores da família. Miss Marple percebeu que sua lealdade não estava exatamente vinculada a Helena ou a Ian, mas sim à memória da própria casa. Ele parecia carregar um fardo, como quem protege segredos antigos, esperando pelo momento certo de revelá-los. Ao reunir esses elementos, Miss Marple concluiu que a disputa pela herança não era apenas financeira. Tratava-se de poder, legitimidade e orgulho. O passado de Margaret Hume, assassinada pouco depois de alterar seu testamento, pairava como uma sombra que ameaçava inverter a ordem estabelecida. Os documentos fragmentados encontrados por Lady Helena confirmavam que Margaret havia deixado uma nova vontade, transferindo a propriedade para Eliza Grant, sua protegida. O desaparecimento do testamento original e a substituição do 13º degrau revelavam a tentativa deliberada de apagar provas. Mas apagar não é destruir, e a história teimava em sobreviver. Ian Kerr foi o primeiro a se mostrar abertamente incomodado com a investigação de Miss Marple. Questionado sobre registros genealógicos, tentou desconversar afirmando que a família já havia resolvido essas pendências séculos atrás. A insistência em negar a existência de descendentes ilegítimos ou ramos colaterais apenas reforçava a possibilidade contrária. Eliza Drummond, por outro lado, mostrava-se cada vez mais envolvida com os achados. A descoberta de uma chave antiga, guardada em um medalhão,
ligava diretamente sua família à de Margaret Hume. A jovem não declarava suas intenções, mas Miss Marple percebia que, se a verdade viesse à tona, Eliza teria direito legítimo à herança. Alan Grant surgia como aliado silencioso. Conversas breves revelaram que sua avó havia contado histórias sobre injustiças cometidas contra uma mulher da família, injustiças que ainda esperavam reparação. Para ele, trabalhar em Linthill House não era acaso, mas forma de se aproximar de um passado que o ligava àquele lugar. O poder em jogo não estava apenas nos bens materiais, mas no controle da narrativa familiar. Manter a versão oficial, a de que Margaret morreu em acidente e sua herança passou naturalmente para os Hume, assegurava prestígio aos descendentes diretos. Revelar o contrário significaria manchar séculos de história e redistribuir direitos de posse. Lady Helena, apesar de sua postura cordial, não conseguia esconder a tensão. Seus relatos de bilhetes ameaçadores e acidentes noturnos eram reais, mas Miss Marple percebeu que a senhora também alimentava a atmosfera de medo como forma de manipulação. Ao dramatizar o perigo, tentava manter controle sobre os outros residentes, afastando qualquer tentativa de questionar sua autoridade. O mordomo MacLeod era a peça-chave. Embora não assumisse posição clara, sua reação ao ouvir o nome de Eliza Grant foi reveladora. Miss Marple notou o olhar de reconhecimento imediato, como se as histórias sobre a protegida de Margaret ainda circulassem entre os servos de gerações passadas. A partir desses pontos, Miss Marple estabeleceu a base do enigma. Margaret Hume fora assassinada após alterar sua vontade. A herança deveria ter passado a Eliza Grant. O testamento desapareceu, mas pistas indicavam que ainda estava oculto. Os atuais ocupantes da casa tinham interesses divergentes, manter o poder ou revelar a verdade. A investigação prosseguiria não apenas para identificar quem, no presente, estava disposto a impedir a revelação, mas também para compreender como a disputa pelo legado de Margaret continuava a influenciar as relações séculos depois. Para Miss Marple, a questão era clara. Enquanto a verdade permanecesse oculta, Linthill House continuaria sendo palco de intrigas e ameaças. A chave não estava apenas no passado, mas nas mãos de quem hoje tinha coragem de reivindicar o direito legítimo. Assim, a herança deixava de ser mero patrimônio material e se transformava em símbolo de poder. Poder de controlar histórias, silenciar vozes e decidir quem pertenceria ou não à linhagem de uma família que, apesar de sua fachada respeitável, havia sido construída sobre crime e manipulação. Miss Marple, serena e perspicaz, sabia que a verdade não poderia ser abafada para sempre. A herança legítima de Margaret Hume ainda clamava por justiça, e aqueles que tentavam ocultá-la precisariam enfrentar as consequências. À medida que as investigações avançavam, Miss Marple percebeu que a verdadeira ameaça em Linthill House não era apenas a disputa por posses, mas os segredos familiares cuidadosamente escondidos ao longo dos séculos. O nome Hume, cercado de prestígio, ocultava histórias de ilegitimidade, silenciamentos e desaparecimentos convenientes. O caso de Margaret Hume era o ponto inicial. Os registros confirmavam que pouco antes de sua morte, ela havia modificado sua vontade, designando Eliza Grant como herdeira. Oficialmente, Eliza era apenas protegida e companheira de confiança, mas anotações recuperadas de um diário médico e fragmentos de cartas
mostravam que a ligação entre ambas era mais íntima. O segredo guardado era que Eliza não era apenas protegida. Era filha de Margaret, nascida em circunstâncias que a família jamais aceitaria revelar. Essa revelação mudava tudo. A herança deixava de ser um favor ou capricho, tornando-se direito de sangue. O crime cometido contra Margaret, portanto, não tinha apenas motivação financeira, mas também o objetivo de esconder a existência de uma linhagem alternativa, que poderia destruir a narrativa oficial da família. Eliza Drummond, a jovem secretária, começou a revelar sua própria ligação com essa verdade. Guardava um medalhão herdado da avó, contendo uma chave antiga. Esse objeto, aparentemente sem valor, correspondia às descrições dos documentos antigos que mencionavam a duplicata entregue por Margaret a seu criado de confiança. Miss Marple notou o peso simbólico e prático desse detalhe. A chave era a conexão material entre passado e presente. A semelhança física entre Eliza Drummond e os retratos de Margaret também não passava despercebida. Seus traços lembravam os de uma jovem pintada em um retrato do século XVIII, guardado às pressas em um canto da casa. Era um elo silencioso, mas eloquente. Miss Marple, sem pressa, aguardava o momento em que essa semelhança seria impossível de negar. Alan Grant, o jardineiro, também carregava uma ligação oculta. Sua avó sempre lhe contara histórias sobre uma injustiça praticada contra uma mulher da família. Injustiça que atravessara gerações, como advertência. Ao chegar em Linthill House, Alan sabia que não estava apenas aceitando um emprego, mas retornando ao lugar de onde sua linhagem havia sido afastada. O sobrenome Grant, repetido em documentos históricos, reforçava a suspeita de que ele também descendia de Eliza Grant, a filha de Margaret. Enquanto isso, Ian Kerr resistia cada vez mais às descobertas. Sua autoridade derivava da crença de que era descendente legítimo da linhagem principal. Contudo, investigações genealógicas mostravam indícios de adulterações deliberadas em registros antigos. Linhas foram apagadas, nomes omitidos, e até o brasão da família parecia ter sido adaptado para sustentar uma narrativa conveniente. A insistência de Ian em se declarar o herdeiro legítimo não escondia a fragilidade dessa posição. Lady Helena, por sua vez, mostrava sinais de que sabia mais do que revelava. Sua ansiedade ao tratar do assunto e sua recusa em admitir a autenticidade de certos documentos demonstravam que buscava preservar a história oficial, ainda que precisasse negar evidências claras. Para ela, aceitar que descendentes de Margaret e Eliza ainda existiam significava destruir a fachada respeitável da família. O mordomo MacLeod tornou-se peça fundamental nessa fase. Em conversas discretas, deixou escapar que seu próprio avô havia servido a família na época de Margaret. Segundo relatos transmitidos oralmente, ele teria ajudado a proteger Eliza Grant após a morte da mãe, garantindo que fugisse com documentos e objetos valiosos. Essa tradição de silêncio e proteção atravessara gerações de servos leais, preservando o segredo até que viesse à tona no momento certo. Essas revelações compunham um quadro em que identidade e sangue se entrelaçavam à disputa patrimonial. Não se tratava apenas de herança, mas de legitimidade. O sobrenome Hume, repetido com orgulho, não era garantia de verdade. Em contrapartida, aqueles que haviam sido apagados da história demonstravam, séculos depois, provas materiais de sua ligação com a linhagem original.
O ambiente na mansão tornava-se cada vez mais tenso. Ian Kerr reagia com agressividade sempre que o nome de Eliza Grant era mencionado. Lady Helena evitava discussões diretas, mas alimentava rumores de assombrações e acidentes para desviar a atenção. Eliza Drummond, embora contida, começava a assumir posição mais firme, especialmente após perceber que Alan compartilhava de sua origem. Entre eles, a cumplicidade crescia, não apenas pelo parentesco distante, mas pelo desejo comum de reivindicar a verdade. Miss Marple analisava cada movimento. Não havia pressa em suas conclusões. Para ela, o essencial era observar como cada personagem reagia às descobertas. O medo de Ian, a resistência de Helena, a firmeza de Eliza e a tranquilidade de Alan formavam peças de um quebra-cabeça que se completava a cada detalhe. O ponto decisivo surgiu quando a chave de Eliza foi testada em compartimentos ocultos da casa. Atrás de painéis e sob o famoso 13º degrau, surgiram compartimentos secretos que continham cartas originais de Margaret. Nessas correspondências, a verdade era incontestável. Eliza Grant era sua filha, herdeira por direito e escolhida por vontade. A revelação da identidade oculta desestruturou a narrativa construída por séculos. O poder que sustentava Ian Kerr e Lady Helena ruía diante das provas. O sangue que tentaram apagar resistira através de descendentes que agora estavam ali, diante da casa, exigindo justiça. Miss Marple, serena, destacou que a morte de Margaret não havia sido apenas um crime de ocasião, mas parte de um esforço maior para calar uma mulher que ousou desafiar as convenções de sua época. O legado de silêncio e manipulação atravessara gerações, mas a presença de Eliza e Alan mostrava que a verdade não podia ser apagada para sempre. No final dessa fase, os segredos familiares estavam expostos, a linhagem oficial era questionável, os verdadeiros descendentes estavam diante de todos, e a casa, com suas paredes antigas, deixava de ser símbolo apenas de tradição para se tornar palco de revelações que mudariam para sempre a história da família Hume. Miss Marple sabia que essa etapa não encerrava o mistério. Revelar identidades ocultas era apenas parte do caminho. O próximo passo seria enfrentar aqueles que, no presente, ainda estavam dispostos a manipular os fatos para preservar o poder. Com os segredos de identidade revelados, Lindhill House mergulhou em uma atmosfera de confronto. A prova de que Margaret Hume havia deixado sua herança à filha, Eliza Grant, colocava em xeque séculos de domínio sustentado pela versão oficial. Restava agora enfrentar o dilema central: permitir que a justiça se cumprisse ou ceder às manobras de quem ainda tentava manipular os acontecimentos. Miss Marple, firme e atenta, sabia que a reação dos envolvidos revelaria quem estava disposto a tudo para manter o poder. Ian Kerr foi o primeiro a reagir com violência verbal. Questionou a autenticidade dos documentos, insinuou que poderiam ter sido forjados e tentou descredibilizar Eliza Drummond e Alan Grant. Seus argumentos, porém, mostravam mais desespero do que convicção. A hostilidade crescia na mesma medida em que suas opções diminuíam. Ele insistia que apenas o nome Hume tinha validade, ignorando que os registros provavam adulterações intencionais nas genealogias. Lady Helena Cavendish, embora mais contida, revelou-se manipuladora em sua postura. Em vez de negar diretamente as provas, preferia insinuar dúvidas, espalhando medo entre os moradores. Relatos de gritos noturnos, portas que se abriam sozinhas e retratos virados
eram alimentados por ela com intenção clara: criar uma atmosfera de assombração que distraísse da investigação real. Ao dramatizar os acontecimentos, buscava reforçar a ideia de que a casa estava amaldiçoada e que qualquer tentativa de alterar o rumo da herança traria consequências perigosas. Miss Marple, ao contrário, cortava essas narrativas com simplicidade. Reunia os fatos, cartas originais, diários médicos e a chave encontrada no medalhão. Para ela, a lógica não poderia ser encoberta por histórias de fantasmas. O raciocínio era claro. Margaret Hume foi assassinada, sua vontade suprimida e sua descendência silenciada. Tudo para manter o poder na linhagem masculina dominante. Eliza Drummond, até então reservada, ganhou firmeza diante das acusações. Assumiu publicamente que sua família sempre preservara a memória da injustiça. Declarou que não buscava apenas riqueza, mas reconhecimento de que a história oficial havia sido construída sobre mentira e sangue. Sua postura contrastava com a manipulação dos demais, conferindo-lhe credibilidade. Alan Grant reforçava esse discurso ao lembrar que gerações de sua família transmitiram relatos sobre o roubo da herança. Para ele, o valor maior estava em restaurar a honra de Margaret e de Eliza Grant, não em bens materiais. Essa convicção tornava-o aliado confiável, mas também alvo da hostilidade de Ian, que o tratava como intruso e ameaça. Nesse contexto, o Sr. MacLeod, mordomo, tornou-se peça decisiva. Após décadas de silêncio, revelou que guardara informações sobre a noite da morte de Margaret. Disse que seu avô, criado da casa, testemunhara Andrew Hume, irmão de Margaret, empurrando-a na escada. O detalhe do 13º degrau, mencionado pela vítima em seus últimos instantes, não era delírio, mas pista intencional. A madeira fora trocada anos depois, numa tentativa de eliminar vestígios. Com essas declarações, a verdade se consolidava. Mas, ao mesmo tempo, a manipulação se intensificava. Lady Helena começou a enviar cartas secretas pedindo conselhos a conhecidos influentes, sugerindo que se deveria neutralizar Eliza antes que a revelação fosse oficializada. Ian, cada vez mais desesperado, armava-se de agressividade, chegando a ser visto com um bastão pesado, objeto semelhante ao que poderia ter sido usado no assassinato de Margaret. Miss Marple não se deixou intimidar. Reuniu todos na sala principal e expôs os fatos de forma objetiva. Margaret havia sido assassinada para que sua vontade não fosse executada. O testamento fora escondido, mas as cartas confirmavam sua autenticidade. Eliza Drummond e Alan Grant eram descendentes legítimos, com direito à herança. Lady Helena tentara manipular o clima da casa para manter o poder. Ian Kerr não era apenas um herdeiro ilegítimo, mas também um usurpador consciente, disposto a repetir os crimes do passado. A revelação pública criou ruptura definitiva. Ian tentou reagir acusando Miss Marple de invenções, mas os próprios documentos encontrados em compartimentos ocultos da casa eram prova irrefutável. O bastão que carregava mostrava marcas compatíveis com o encaixe do 13º degrau, fortalecendo a ligação simbólica com o crime original. Lady Helena, diante da exposição, não conseguiu sustentar a farsa. Admitiu que sempre soubera de rumores sobre Eliza Grant, mas escolheu ignorá-los para preservar a posição da família. Ao ser pressionada, confessou que apoiara as tentativas de desacreditar Eliza Drummond, inclusive manipulando acidentes recentes dentro da casa para assustá-la. Sua confissão evidenciou que a manipulação atual não era apenas eco do passado,
mas continuidade de uma tradição de silenciamentos. Para Miss Marple, a conclusão era inevitável. Justiça e manipulação estavam em choque direto. A manipulação se sustentava em mentiras, medo e violência. A justiça em provas e coragem de enfrentar verdades incômodas. O impacto entre os moradores foi imediato. Os criados, antes silenciosos, passaram a apoiar Eliza e Alan, reconhecendo-os como legítimos herdeiros. A revelação de MacLeod trouxe alívio àqueles que, por gerações, carregaram a obrigação de guardar segredos. A verdade, finalmente exposta, libertava não apenas a memória de Margaret, mas também todos os que viveram sob a sombra da farsa. O clímax desse embate ocorreu quando Ian, em um último ato de desespero, tentou atacar Alan em plena sala de desenho. Foi contido pelo mordomo e por outros funcionários, enquanto Miss Marple observava com calma característica. Para ela, não era surpresa. A violência sempre fora o último recurso daqueles que não tinham argumentos. A partir daí, a justiça começou a prevalecer. As autoridades foram chamadas, os documentos entregues e a manipulação desmantelada. Ian perdeu qualquer pretensão de herança, enquanto Lady Helena, embora poupada de prisão, viu sua reputação destruída. Miss Marple encerrou sua análise ressaltando que Lindhill House simbolizava mais do que um patrimônio. Era testemunha de como famílias podem esconder crimes para preservar poder, mas também de como a verdade, mesmo abafada por séculos, encontra caminho para emergir. O conflito entre justiça e manipulação estava decidido. A verdade venceu, ainda que o preço fosse a queda de tradições construídas sobre mentira. Para Eliza Drummond e Alan Grant, era o início de uma nova etapa, reconstruir a história da família sobre bases reais, não sobre distorções. Miss Marple, discreta como sempre, retirou-se do centro das atenções. Sabia que sua função não era desfrutar do resultado, mas garantir que a justiça, enfim, prevalecesse. Lindhill House, agora, poderia respirar sem os fantasmas da manipulação. O caso em Lindhill House deixou evidente que a disputa pela herança não podia ser compreendida apenas no presente. Cada detalhe do mistério estava enraizado em lembranças do passado, em registros guardados ou apagados, em vozes que insistiam em sobreviver através de objetos, documentos e espaços da casa. Para Miss Marple, compreender o peso da memória era essencial para decifrar o enredo. A primeira manifestação dessa relação entre memória e história era o próprio 13º degrau da escada. A vítima, Margaret Hume, antes de morrer, deixou a frase enigmática: "O 13º degrau se lembra." Essa frase não era uma metáfora vaga. Ela apontava diretamente para a madeira substituída, sinal de que o degrau guardava vestígios da verdade. O degrau tornou-se símbolo da persistência da memória contra a tentativa de apagamento. Outro ponto fundamental eram os retratos espalhados pela mansão. Muitos estavam virados para a parede ou empoeirados, como se o tempo tivesse se encarregado de escondê-los. Quando restaurados, revelavam semelhanças físicas entre os descendentes atuais e as figuras do século XVIII. Eliza Drummond, com seus traços semelhantes aos de Margaret, não precisava de palavras para legitimar sua ligação. A imagem era memória viva, transmitida pela hereditariedade e pela arte preservada. Os documentos históricos reforçavam essa conexão. Fragmentos de diários médicos do Dodoupo Deutsch. Forbes relatavam em detalhes as tensões familiares antes da morte de Margaret, mencionando a alteração do testamento
e a entrega de chaves. As cartas encontradas sob o degrau confirmavam o destino da herança. Esses papéis eram testemunhas diretas, registradas no calor dos acontecimentos, capazes de atravessar séculos como provas contra versões manipuladas. Miss Marple observava que a própria casa funcionava como arquivo da memória. Cada corredor, cada sala e cada objeto carregava indícios da história reprimida. O corredor norte, pouco usado, guardava sinais de movimentações recentes, confirmando que os segredos ainda eram explorados. O depósito de arquivos revelava genealogias adulteradas, mostrando a tentativa de moldar a memória coletiva. A mansão, portanto, não era apenas cenário, mas personagem central, preservando e denunciando. A luta entre memória e esquecimento também se refletia nas ações dos personagens. Lady Helena preferia alimentar histórias de assombrações para distrair os moradores da investigação, tentando substituir a memória factual por lembranças distorcidas. Ian Kerr insistia em repetir a versão oficial da linhagem, tentando consolidar uma história que lhe favorecia. Em contrapartida, Eliza Drummond e Alan Grant representavam a resistência da memória verdadeira, sustentada por objetos e tradições familiares passadas de geração em geração. O mordomo MacLeod simbolizava a transmissão oral da memória. Seus relatos sobre o avô, criado de Margaret, mantiveram viva a lembrança do crime, mesmo sem registros escritos. Essa oralidade, muitas vezes desvalorizada, mostrou-se tão importante quanto os documentos. Foi ela que garantiu que, mesmo sem acesso direto às provas, descendentes e empregados soubessem que a verdade não correspondia à versão oficial. O tema da memória também revelava como a história é seletiva. A família Hume havia escolhido apagar Eliza Grant de seus registros, eliminando-a das genealogias oficiais e tratando-a como inexistente. Essa exclusão demonstrava que a história é moldada pelos vencedores, mas a memória, quando resiste, pode reverter esse apagamento. Miss Marple compreendia que a função da investigação era justamente restaurar a história real a partir das memórias fragmentadas. A chave encontrada no medalhão de Eliza Drummond era outro exemplo de memória materializada. Pequena e discreta, havia atravessado gerações como herança simbólica. Guardava não apenas a função prática de abrir compartimentos ocultos, mas também a lembrança da confiança de Margaret em sua filha. Era, em essência, a prova de que a memória pode ser carregada no presente, mesmo quando o mundo tenta negá-la. Ao expor esses elementos, Miss Marple deixou claro que o conflito em Linthill House não era apenas sobre propriedade, mas sobre quem tem direito de contar a história. Durante séculos, a narrativa dominante havia apagado vozes incômodas. Agora, os objetos e documentos recuperados ofereciam uma nova versão, que não podia mais ser ignorada. Esse processo de revelação trouxe impacto direto aos envolvidos. Eliza Drummond, ao ver sua ligação reconhecida, sentiu que sua identidade não era apenas questão pessoal, mas parte de uma memória coletiva que precisava ser restaurada. Alan Grant, ao confirmar que sua família preservara histórias verdadeiras, percebeu que sua presença na casa não era acaso, mas resultado de uma linha de memória que resistira ao tempo. Ian Kerr, por outro lado, reagia com fúria porque via sua autoridade ruir diante da lembrança que ele tanto tentava apagar. Sua insistência em negar era reflexo de quem entende que memória e história, quando confrontadas, têm poder para redefinir identidades e destruir
privilégios. Lady Helena, presa entre a fidelidade ao passado oficial e o peso das novas provas, revelou a fragilidade das tentativas de manipulação. Alimentar o medo com histórias de fantasmas não bastava quando as cartas, os diários e os retratos falavam mais alto. A memória real se impunha contra a história distorcida. O reconhecimento da memória também significava reparação histórica. Não era apenas questão de herança material, mas de justiça a figura de Margaret, assassinada por defender sua filha e sua vontade. Trazer sua voz de volta ao presente era, de certa forma, resgatá-la do esquecimento. A memória, ao sobreviver, corrigia a injustiça da história oficial. Miss Marple sintetizou a questão ao observar que a memória não pode ser anulada. Pode ser adiada, distorcida ou silenciada, mas sempre encontra caminhos para emergir, seja em um degrau substituído, em cartas escondidas ou no olhar de descendentes. A história manipulada dura enquanto ninguém questiona. Quando a memória ressurge, a verdade se impõe. Assim, a etapa da investigação dedicada à memória e à história consolidou o enigma de Linthill House como algo maior do que um simples crime ou disputa de propriedade. Tratava-se de um embate entre o que se quis esquecer e o que nunca deixou de existir. O 13º degrau, os retratos, as cartas, os diários, a chave, o testemunho dos criados, tudo se unia para mostrar que a história oficial não era definitiva. A memória, fiel e silenciosa, aguardou pacientemente até que alguém tivesse coragem de ouvi-la. E agora, sob a atenção de Miss Marple, essa memória exigia que a história fosse reescrita. A revelação dos segredos em Linthill House não bastava para resolver o conflito. Era necessário enfrentar as consequências e tomar decisões firmes. Foi nesse ponto que a lealdade e a coragem moral dos envolvidos se tornaram decisivas. O caso deixou claro que não bastava conhecer a verdade. Era preciso ter a determinação de defendê-la. A primeira a se destacar nesse aspecto foi Eliza Drummond. Durante anos viveu com a dúvida sobre suas origens e sobre a veracidade das histórias de sua avó. Muitos ao redor a desencorajavam, afirmando que desafiar a narrativa da família Hume era impossível. Ainda assim, ela permaneceu fiel à memória de sua linhagem. Sua coragem se manifestou quando aceitou expor os documentos, mesmo sabendo que poderia sofrer represálias legais e sociais. Sua lealdade à mãe injustiçada prevaleceu sobre o medo. Alan Grant também se mostrou fundamental. Ele não tinha ligação direta com a herança, mas reconheceu a importância da justiça. Sua amizade com Eliza demonstrou que a lealdade pode nascer não do sangue, mas da convicção. Foi Alan quem incentivou a busca por provas e se colocou como protetor nos momentos de maior tensão. Sua coragem moral esteve em confrontar Ian Kerr abertamente, recusando-se a aceitar ameaças e deixando claro que a verdade não seria calada. Do outro lado, a falta de lealdade também ficou evidente. Ian Kerr representava a manipulação, colocando seus próprios interesses acima de qualquer vínculo com a família ou com a verdade. Sua covardia se expressava na tentativa constante de intimidar e silenciar testemunhas. Sua lealdade era apenas consigo mesmo, e a ausência de coragem moral o condenava aos olhos de todos. A posição de Lady Helena foi mais ambígua. Durante grande parte da investigação, ela hesitou entre apoiar Kerr ou reconhecer os fatos revelados. Sua lealdade estava dividida. De um lado, a obrigação de manter a tradição e proteger o nome da família. De outro,
a consciência de que não poderia sustentar uma mentira diante das provas. Sua coragem se mostrou quando, finalmente, aceitou depor a favor de Elisa, confirmando detalhes que havia tentado omitir. Esse gesto tardio não apagou sua hesitação inicial, mas mostrou que a lealdade à verdade podia, ainda que com atraso, prevalecer. Outro exemplo de coragem moral foi o de MacLeod, o mordomo. Ele poderia ter se mantido neutro, como tantos empregados que preferiam não se envolver em disputas de seus patrões. No entanto, decidiu revelar o que sabia, mesmo correndo risco de ser acusado de traição à família. Seu depoimento, transmitindo lembranças do avô, foi decisivo para validar as provas encontradas. Sua lealdade não estava em proteger os poderosos, mas em honrar a memória da vítima e garantir que a justiça viesse à tona. Miss Marple observava esses comportamentos com atenção. Para ela, a lealdade e a coragem não se mediam apenas em grandes gestos, mas em pequenas escolhas. Cada vez que alguém decidia não se calar, reafirmava sua posição ao lado da verdade. Cada vez que alguém preferia ocultar, mostrava-se cúmplice da injustiça. O clímax da investigação exigiu uma prova final de coragem. Ian Kerr, pressionado, tentou destruir parte dos documentos, alegando que eram falsos e não tinham valor legal. Nesse momento, Elisa interveio, impedindo-o e apresentando diante de todos a chave do medalhão que confirmava sua ligação direta com Margaret. O gesto marcou a virada definitiva. Não apenas uma vitória pela herança, mas a vitória da coragem moral sobre a manipulação. Esse episódio mostrou que a lealdade verdadeira não se limita ao vínculo de sangue. Lady Helena, mesmo parente, vacilou. MacLeod, simples criado, foi fiel ao que era justo. Alan Grant, outsider, mostrou mais lealdade à memória de Margaret do que muitos descendentes diretos. A coragem moral, portanto, não dependia de posição social ou de laços familiares, mas de caráter. A reação dos moradores do vilarejo ao redor de Linthill House reforçou esse contraste. Muitos, que antes acreditavam nas histórias oficiais, passaram a apoiar Elisa depois de ver a firmeza com que ela defendia sua causa. O senso comum reconheceu que apenas a coragem poderia sustentar tanto tempo uma luta contra forças poderosas. A lealdade popular, inicialmente dispersa, uniu-se em torno da verdade quando a coragem se tornou incontestável. Miss Marple, ao encerrar essa fase da investigação, ressaltou que a coragem moral é o que transforma a verdade em justiça. Descobrir os fatos é apenas o começo. Sustentá-los diante da oposição é o verdadeiro desafio. A lealdade à memória de Margaret, aliada à coragem de seus descendentes, garantiu que a história fosse reescrita. Esse embate final demonstrou que a coragem moral, mesmo quando isolada, tem força de contagiar. O gesto de um indivíduo leal pode desencadear uma cadeia de ações que desmonta o poder de quem manipula. Linthill House foi testemunha dessa transformação. De um espaço marcado pela opressão e pelo medo, tornou-se cenário de resistência e afirmação da verdade. No balanço da investigação, a lealdade e a coragem moral foram mais do que virtudes individuais. Elas foram o motor que permitiu à memória sobreviver, a justiça prevalecer e a verdade ser reconhecida. Sem esses elementos, todos os documentos e provas poderiam ter sido descartados. Foi a determinação das pessoas em defender a verdade que consolidou o desfecho. Para Miss Marple, essa era a lição mais importante. A verdade só cumpre seu papel quando encontra quem seja leal a ela, e a justiça só acontece quando alguém tem coragem de sustentá-la.
A investigação em Linthill House chegava ao seu desfecho. Depois de semanas de tensão, revelações e disputas, todos os pontos estavam conectados. A herança, os segredos de família, as manipulações de Ian Kerr, a memória esquecida de Margaret e, por fim, a lealdade e a coragem moral que sustentaram a verdade. O salão principal da casa foi o cenário da última reunião. Reunidos estavam Miss Marple, Eliza Drummond, Alan Grant, Lady Helena, MacLeod e o próprio Kerr, visivelmente acuado. A atmosfera era solene. Cada um sabia que aquele momento definiria não apenas o destino da propriedade, mas também a reputação da família e a memória da mulher injustiçada. Miss Marple assumiu a palavra com serenidade. Explicou que toda a trama tinha se iniciado com a questão da herança e do poder. Kerr, obcecado pelo controle, utilizou documentos e interpretações legais para garantir sua posição. Contudo, a investigação mostrou que a herança não era apenas um conjunto de bens, mas um símbolo de legitimidade. O poder que ele tentava sustentar estava baseado em um alicerce frágil, construído sobre mentiras. Em seguida, apontou para os segredos de família e identidades ocultas. Durante anos, Margaret fora apagada da narrativa oficial dos Hume e sua filha desconsiderada como herdeira legítima. A revelação da ligação de Eliza por meio de documentos, depoimentos e objetos pessoais foi o ponto de ruptura. Essa descoberta expôs não apenas uma herança roubada, mas também um padrão de manipulação destinado a esconder verdades incômodas. A questão da justiça versus manipulação ficou evidente quando Kerr tentou desacreditar testemunhas, ameaçar Eliza e destruir documentos. Cada ação sua reforçava sua falta de legitimidade e mostrava como a manipulação era sua única arma. No entanto, a firmeza de Eliza, a neutralidade transformada em ação de Lady Helena e a coragem de Alan e MacLeod demonstraram que a justiça não poderia ser suprimida. A presença dos elementos da memória e da história completou o quadro. As lembranças do avô de MacLeod, as cartas preservadas, os registros esquecidos no arquivo local, tudo contribuiu para reconstruir um passado que havia sido distorcido. Miss Marple ressaltou que, sem essa recuperação da memória, não haveria base sólida para a verdade. A história, antes manipulada, agora se reconstituía com clareza. Por fim, destacou a importância da lealdade e da coragem moral. Se Eliza tivesse desistido, se Alan não tivesse apoiado, se MacLeod tivesse se calado, a manipulação teria vencido. Mas cada gesto de coragem permitiu que a verdade emergisse. A lealdade à memória de Margaret transformou-se no fio condutor que sustentou toda a investigação. Diante da clareza dos fatos, Lady Helena foi a primeira a se pronunciar. Reconheceu que havia hesitado, mas admitiu que as provas eram irrefutáveis. Declarou com pesar que a família havia falhado em proteger Margaret e sua descendência. Sua voz, ainda que tardia, trouxe legitimidade ao reconhecimento de Eliza como herdeira. Alan Grant reforçou que não se tratava apenas de bens materiais, mas de dignidade. A memória de uma mulher foi negada e o direito de sua filha foi apagado. Hoje, corrigimos isso. Sua declaração ecoou no salão, lembrando a todos que a justiça vai além de documentos e propriedades. É também reparação moral. MacLeod, emocionado, afirmou que havia cumprido seu dever ao honrar a lembrança transmitida por seu avô. Declarou que preferia ser acusado de traição pelos poderosos do que carregar o peso da omissão. Seu gesto simples, mas decisivo,
mostrou que a coragem moral é muitas vezes encontrada em lugares inesperados. Kerr tentou mais uma vez contestar, alegando que os documentos não tinham validade legal. No entanto, Miss Marple foi categórica. Pode-se tentar manipular leis, mas não se manipula a verdade indefinidamente. A verdade sempre encontra um caminho. Sua firmeza desmontou as últimas defesas de Kerr, deixando claro que seu tempo de domínio havia acabado. Com todos os elementos expostos, Eliza foi reconhecida como herdeira legítima. A propriedade, outrora símbolo de opressão, passava agora a carregar o peso da reparação. Para ela, mais importante do que os bens era o restabelecimento da memória de sua mãe. O nome de Margaret, antes silenciado, finalmente receberia o respeito que merecia. A comunidade ao redor de Linthill House reagiu com impacto. A notícia espalhou-se pelo vilarejo e muitos, que antes acreditavam na versão oficial, compreenderam que tinham sido enganados. A reputação de Kerr desmoronou, enquanto Eliza passou a ser vista como símbolo de resistência. A justiça conquistada não foi apenas individual, mas coletiva. Restaurou a confiança de todos na verdade e na coragem. Miss Marple, como sempre, manteve-se discreta. Não reivindicou protagonismo, mas deixou claro que sua função era apenas observar, conectar pontos e permitir que a verdade emergisse. Em sua visão, Linthill House não seria lembrada apenas como cenário de disputa por poder, mas como palco de uma lição sobre lealdade, memória e justiça. Ao final, antes de partir, Miss Marple deixou uma reflexão. A verdadeira herança que podemos deixar não está em propriedades ou títulos, mas na integridade com que enfrentamos a vida. Linthill House será lembrada não apenas pelo que aconteceu entre suas paredes, mas pelo exemplo daqueles que escolheram ser leais à verdade, mesmo quando isso lhes custava caro. Com essa frase, encerrou-se a investigação. A casa permanecia de pé, mas com um novo significado. Não mais um símbolo de manipulação e silêncio, mas de resistência, coragem e reparação. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.